O destaque no programa de hoje é a 7ª Jornada Inovação e Competitividade da Indústria Catarinense, realizada pela Fiesc. A era da transformação digital e as novas tecnologias foram temas centrais do evento. Bom, o mundo está vivendo a mais radical transformação tecnológica dos últimos anos. E a Fiesc, nesta jornada, vai abordar as transformações que estão sendo realizadas no campo da inovação, da educação, no campo da saúde e segurança do trabalhador, e vamos terminar também com um panorama sobre como se encontra a economia brasileira, no sentido de nos alinharmos às tendências mundiais. O ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, falou sobre os desafios e a agenda que o Brasil precisa. Olha, o grande desafio do Brasil é o da produtividade. Como a gente sabe, a produtividade é a principal forma de gerar riqueza nas sociedades modernas, né? A produtividade, por seu turno, depende de um conjunto amplo de fatores. E aí entram os desafios, subalternos a esse maior, que é o da produtividade. Primeiro, o de livrar o país de um colapso fiscal. Adotar uma reforma previdenciária que sinalize em algum momento que é possível estabilizar a relação entre a dívida e o PIB e viabilizar a própria sobrevivência do sistema previdenciário brasileiro, além de eliminar muito dos privilégios que hoje habitam dentro do seio do governo, particularmente os servidores públicos. O segundo desafio, ao meu ver, é o de uma reforma tributária. Uma reforma tributária centrada na produtividade, isto é, não é uma reforma tributária pensando em reduzir tributos, reduzir a carga tributária, porque isso é impossível, mas é usar o que de melhor existe no mundo em matéria de tributação de consumo para substituir o caos que impera hoje no sistema tributário, com essa pletora, não é, de incidências tributárias, IPI, ICMS, CID, COFINS, PIS, Simples, essas coisas todas que complicaram o sistema tributário de tal forma que, na minha avaliação, esse caos tributário se tornou o principal fator de redução da eficiência e da produtividade da economia brasileira, né? E investir em infraestrutura. A infraestrutura é hoje também uma causa de ineficiência e reduz a produtividade do Brasil. E na questão da infraestrutura, eu acho que é hora de pensar uma maneira inteligente, responsável, de lidar com a corporação que estava submersa e apareceu recentemente com a greve dos caminhoneiros, né? Uma corporação com poder de paralisar o país, de prejudicar as exportações, de afetar a vida das pessoas, de estudar, de trabalhar, de cuidar da saúde, de ir e vir. Essa é uma corporação poderosa e perigosa, embora ele tenha suas razões, não é? Mas você não pode submeter os interesses do país à visão de mundo de um grupo de pessoas, por maiores que sejam as suas justificativas. O governo errou muito nessa questão, porque nenhum governo minimamente comprometido com o funcionamento adequado do Estado pode compactuar com motim. E o que houve no caso da greve dos caminhoneiros foi um motim. Então, a experiência mundial, a literatura mostra que não é possível, não é permitido transigir. O que se tem que adotar nesta hora, nós negociamos, mas primeiro desbloqueie as estradas, primeiro voltem a funcionar, senão eu vou usar a força do Estado para impor o restabelecimento da ordem, né? Então, o Brasil tem que, nesse conjunto de desafios, encontrar uma maneira, não é de neutralizar um movimento de caminhoneiros, porque eles têm os seus motivos para isso, né? Eles foram induzidos a comprar caminhões acima do que era necessário no país, foram afetados por uma recessão da qual eles não tiveram culpa, né? Então você tem uma conjugação deletéria de fatores contra ele, que são, de um lado, o aumento da oferta, de outro, a queda da demanda. Então, isso dificultou muito o funcionamento desse mercado. E, evidentemente, lá para frente, o Brasil tem o desafio da educação.